Oi gente, tudo bom? E vamos falar de A Natureza da Mordida da Carla Madeira, que foi uma surpresa assim inesperada. Eu realmente não estava preparada para o que eu ia encontrar nessa história e nem para a beleza da escrita da Carla. Aqui a gente vai conhecer duas mulheres em fases completamente opostas da vida. A gente tem a Bia, que é uma analista. Ela é uma mulher completamente excêntrica. Ela tem uma história de vida muito dura, tá? E no outro lado a gente tem a Olivia, uma jornalista, que é uma menina, ela tem ali seus 20 e poucos anos, e que num belo domingo ensolarado tem o presente de conhecer a Bia. Elas moram em Belo Horizonte e todo domingo tem uma feira. E a Bia sempre vai ali, senta numa mesa, come um pão de queijo, toma um café e lê seu livro ao lado de uma banca de jornal, que ela incentivou o dono a transformar num sebo também, tá? E logo no primeiro dia, ela fica chateadíssima porque tem uma pessoa sentada na mesa dela. E quando ela olha, quando ela presta atenção, ela percebe que é uma garota. Ela descreve muito bem a garota, a roupa que a garota tá usando, como a garota se porta e o que tá acontecendo. Aparentemente a Olivia tá escrevendo uma carta e está chorando muito. E a gente não sabe o que tá acontecendo. A Bia fica ali em dúvida se ela se aproxima ou não, se ela se apresenta ou não, se ela espera a menina ir embora. Mas no final das contas ela resolve ir, porque aquele é o lugar dela. Ela chega e interrompe a Olivia, fala com a Olivia e a partir daquele momento elas começam a conversar, trocar experiências de vida e viram grandes amigas. Apesar da diferença de idade, elas viram grandes amigas e elas vão construir uma história linda. E durante alguns domingos elas vão se encontrar e vão conversar. Logo de cara, a Bia quer saber o que aconteceu com a Olivia e a Olivia vai contar pra gente que uma pessoa muito importante simplesmente parou de falar com ela em um determinado momento e não deu nenhum tipo de explicação, não contou nada. Elas eram melhores amigas desde pequenininhas até um momento em que acabou. Elas simplesmente não se falavam mais e isso realmente foi algo muito doloroso. Ela realmente não conseguiu superar. E é aí que a Bia entra com toda a sua sabedoria e vai falar pra gente que às vezes as pessoas que saem da nossa vida saem por um motivo que talvez a gente não precise saber. Que a gente tem que entender, aceitar que a pessoa não faz mais parte da nossa vida por escolha dela. Ela decidiu que a gente não era mais importante, nem relevante, e que por isso não iria mais nos manter por perto. É extremamente doloroso quando isso acontece, todo mundo já passou por isso, de ter uma amizade e do nada, do dia pra noite, essa amizade simplesmente deixar de existir e você não tem nenhuma justificativa, nenhuma dica, nenhuma pista do porquê que isso aconteceu. É mais ou menos um dos maiores ensinamentos que a gente tem aqui. E a Bia vai contar, lógico, também da vida dela e vai falar que ela casou com o amor da vida dela, vai contar pra gente tudo e que ela teve uma filha e que de repente tudo ruiu, tudo acabou e ela se afastou da filha, o marido simplesmente foi embora e foi embora porque ela disse pra ele ir embora e ela não foi atrás. E à medida que ela vai contando, a gente começa a entender que ela tem um grande arrependimento ali, mas a gente não sabe os detalhes por trás do motivo dela não ter e corrido atrás do marido, não ter impedido que ele fosse embora, de ter destruído, de certa maneira, a infância da filha dela e provocado todo esse desentendimento pro resto do relacionamento delas. Ela em alguns momentos devaneia, então a gente às vezes não sabe se o que ela tá contando é real ou apenas ilusão da cabeça dela, o que deixa a história ainda mais palpável, mais gostosa de acompanhar. Mas a gente vai ter dois desfechos, tá? Um desfecho para a história de vida da Olivia e um desfecho para a história da Bia e da sua filha. Durante todos os encontros a gente conhece um pouquinho mais dessas duas mulheres tão diferentes, mas que formam uma amizade muito, muito bonita. E a gente vai descobrir todos os segredos que elas guardavam e vai entender
porque que algumas coisas devem ser deixadas quietas, guardadas, e a gente não tem que ir atrás delas de maneira nenhuma, tá? Que algumas coisas não devem de jeito nenhum ser cutucadas. A gente deve aprender a aceitar que algumas coisas não nos dizem respeito e que se a pessoa não quer contar pra gente, que tá tudo bem, que a gente não tem que forçar essa comunicação, o que é extremamente difícil. Mas o quanto eu chorei nesse livro, o quanto eu sofri principalmente com a Bia. Com a Olivia, sim, mas menos, porque eu acho que o que acontece com a Olivia é muito triste, sim. Principalmente porque quando tudo se desenrola, ela era uma criança, mas ainda assim, a da Bia é muito, muito mais doloroso, porque ela abriu mão do amor da vida dela. Ela teve que abrir mão, ela foi obrigada a isso, e a gente sente o quanto isso mudou ela completamente, o quanto ela não era mais a mesma pessoa a partir do momento que ela foi obrigada a tomar essa decisão. Então, assim, gente, de verdade, é um presente esse livro, um presente, e eu quero muito ler os outros 2 livros dela, espero conseguir fazer isso em breve, esperar uma promoção, tomara que agora quando tiver Prime Day, entre em promoção os outros 2 pra eu poder comprar, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.